Boa noite. Estamos iniciando mais um Grecos na Greve, certo? Nossa edição de estudos e discussões, né, especiais para esse momento da greve na Universidade Pública Brasileira. Já estamos completando 60 dias de greve, mais ou menos, né? E em torno de reivindicações de reposição salarial, reposição orçamentária, melhoria na qualidade das atividades do trabalho, né? Atendimento às demandas dos discentes referentes a bandejão, moradia estudantil, bolsa, permanência na universidade, mobilidade, enfim, uma série de questões, né, que mobilizaram os três setores, os três segmentos para fazer essa greve nesse ano de 2024. E aí a gente decidiu no Grecos que a gente ia discutir temáticas que tinham pertinência sobre questões da conjuntura, conjunturais, que, de certa maneira, atravessam, inclusive, essa questão da greve, né? Então, a gente vem discutindo algumas temáticas, os vídeos estão disponíveis para quem quiser, e um pouco em torno de questões políticas, né, de questões de precarização do trabalho, estamos nesse caminho, tá? Hoje, a gente combinou de discutir o texto do Jonathan Crary, 24/7, ou 24/7, né, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, que a gente meio combinou de trabalhar aqui o capítulo 1. Ele foi editado no Brasil em 2016 pela UBU, mas ele foi lançado pelo próprio Crary em 2013. Então, é um livro mais ou menos recente, um livro então tem aí uns 10 anos, mais ou menos, né? 10, 11 anos, tá? Crary é um crítico de arte norte-americano, professor, né, de teoria e história da arte moderna na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Né? Seu foco principal é pensar a formação da cultura visual contemporânea, um autor bastante reconhecido, bastante premiado, e já vinha, né, de uma série de publicações que marcaram seu lugar dentro do campo da comunicação, dos estudos da visual, da imagem, mas da percepção, mas ele acabou realmente chegando ao grande público com esse livro, 24/7, tá? Dentre os seus trabalhos mais reconhecidos, Técnicas de Observador, Visão e Modernidade no Século XIX, que foi publicado no Brasil em 2012, Suspensões da Percepção, Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna, que foi publicado em 2013, aqui no Brasil, né? O 24/7, como eu falei, que aqui no Brasil foi publicado em 2016, e o Terra Arrasada, Além da Era Digital, Rumo ao Mundo Pós-Capitalismo, que foi publicado aqui no Brasil em 2023, então é o mais recente dele. E mais para frente, se a gente tiver ânimo, a gente podia até ler também, tá? Depende dessa greve, depende da nossa cabeça, tudo bem? Vamos em frente, tá? E nesse livro, a gente combinou de ler o capítulo 1, mas eu vou falar um pouco do livro de uma forma geral. Ele está exatamente tentando pensar, né, o incômodo dele, né, a questão é exatamente as técnicas contemporâneas que vão tentando transformar a nossa vida num fluxo constante de 24 horas por dia, 7 dias da semana, de maneira que a gente não pare nunca, tá? No site da UBU Editora, a apresentação do livro, você tem lá a ideia que eles vão propor, né, que é isso, né? Em torno disso, para que você precisaria de 24 horas por dia disponíveis, 24 horas por dia por 7 dias da semana? Eles vão dizer para consumir, trabalhar, compartilhar, responder, tá? Isso seria, então, uma questão central para o capitalismo contemporâneo, que você tivesse essa disponibilidade de consumir, trabalhar, compartilhar, responder. A gente pensa muito nisso, como a gente fica ansioso quando a gente não consegue responder as coisas. Hoje eu respondi uma coisa de 2 dias atrás, já pedi desculpa, caramba, sabe? Mas 2 dias atrás, era um sábado, entendeu? Mas eu pedi desculpa, eu me senti devendo. Certo? E nem tinha sido cobrada, tá? Mas eu falei, caramba, como que a gente fica nesse movimento, tá? E aí eu penso um pouco nessa ideia do slogan da Globo News, né? Nunca desliga, sempre falo disso, né? Como um slogan bem característico do 24/7, né? Essa ideia de estar nesse fluxo ininterrupto de informação, de trabalho, de pensar, de pensamento, tá? E também estava comentando ainda há pouco aqui também, com a Júlia, o incômodo que eu me peguei lendo esse texto, quando semana passada eu quis pedir um iFood 11h30 da noite e fiquei meio chateada porque não tinha nada funcionando na madrugada, certo? Como a gente também já está se acostumando com a ideia de que os serviços vão ter que estar disponíveis, assim como eu estava disponível para trabalhar, 24/7, porque eu estava trabalhando, a ideia de que alguém também estaria disponível para vir me entregar uma coisa 1h da manhã,
certo? Então, são coisas que ele vai falar bastante disso, né? A gente vai introduzindo, vai se acostumando, e quando a gente percebe, a gente nem mais vê que a gente está operando num ritmo, né, muito doido, tá? E é claro que ele percebe que, né, ele tá exatamente trabalhando com percepção, é a área de estudo dele, e ele vai observar como a nossa percepção vai sendo alterada cada vez mais pelas novas tecnologias de comunicação e informação. Ele não foca só nisso, mas é claro que isso tem um papel predominante, principalmente a partir dos anos de 1990, que é o foco que ele vai perceber essa mudança, né? Esse adensamento, mais do que uma consolidação, né? Esse grau exacerbado da nossa, né, vigília o tempo todo conectado nas tecnologias, né? E num ritmo de vida muito frenético, tá? Então, essas novas tecnologias estão ligadas à percepção, nossa vida muito motivada pelas telas, pela possibilidade do trabalho remoto, que aí embaralha muito privado e público, noite e dia, certo? Fim de semana, com dia de semana, a gente vai ficando, né? E essa ideia mesmo de um fluxo contínuo de informação, consumo, não é isso? E entretenimento, enfim, tá? E preocupação, né? Então, ele vai falar, né? A ideia, né? Pensar esse mundo, não é isso? Globalizado, cuja lógica não se prende como antes aos limites de tempo e espaço. Claro, não para todo mundo, não em todos os lugares, não em todos, né? Não para todos os sujeitos, mas como uma marca de um sonho global aí do capitalismo de criar um mundo, né? Sem tempo e espaço, onde todo mundo ficaria o tempo todo ligado no mesmo fluxo, né? E para isso, você precisaria ter, para esse sonho do capitalismo global se consagrar, né, se efetivar, você precisaria ter, esse argumento do Crary, uma superação do tempo do descanso, que seria a última fronteira ainda não ultrapassada pela ação do mercado. Então, para ele, o sono é um lugar ainda de resistência e de humanização a essa degradação que a gente vai assistindo não só do meio ambiente, mas do nosso corpo, pela ação de um capitalismo cada vez mais, né, alastrado, propagandado pelo cotidiano da nossa vida, tá? E aí, qual seria a intenção aí desse projeto, né, desse projeto de mercado? Criar o homem sem sono, ele bota entre aspas, tá? Porque o sono seria ainda pensado como uma afronta ao capitalismo, uma resistência, tá? Então, é uma leitura, o site da UBU chama atenção para isso, que traz contribuições acadêmicas, aí quem leu vê, ele cita alguns autores, ele faz referência, né? Não faz num modelo muito acadêmico, com nota de rodapé, mas ele está cruzando com os autores, né? Mas ele também traz fatos, notícias, observações, né? Isso é um texto mais ensaístico, é um texto mais para um consumo ampliado, tá? Isso fez com que ele saísse desse nicho mais acadêmico, indo mais para um grande público, que é interessante, porque leva essa reflexão como uma reflexão importante para públicos ampliados, tá? Claro que quando você faz isso sendo um acadêmico, você abriu a fronteirinha para levar porrada, né? É claro que ele vai ser muito criticado exatamente pela falta de rigor, porque as coisas são generalizadas, enfim. Esse é o risco quando a gente faz uma coisa mais ensaística e joga para o mundo, tá? Então, é isso aí, tá? Eu peguei algumas resenhas para a gente embasar um pouco a minha fala inicial. Uma resenha foi da Luciana Molina Queiroz, que foi publicada na Aleia, em 2016, tá? Ela vai fazer uma resenha do livro e vai cruzar muito com a questão dos professores universitários, seus processos de adoecimento, burnout e tal, que a gente já veio conversando aqui também, né? Já conversamos isso quando a gente leu o Ricardo Antunes sobre a precarização, né? E muito em torno dessa ideia do não dormir, não descansar, né? Então, isso levaria a uma exaustão física, né? Tal, certo? É um cansaço mesmo, né? Mas também é o Crary vai falar bastante disso, uma amnésia, porque se você não consegue parar, você não consegue separar e selecionar o que você vai lembrar e esquecer, então você acaba não lembrando de nada, você acaba criando um déficit de atenção nisso aí, certo? Uma ansiedade, porque essa ansiedade que o tempo, você está constantemente no tempo presente, com a sensação que você não está acompanhando tudo, né? E está devendo alguma coisa, né? Tem lá na música dos CDs de Marisa Monte, lá das músicas, aquele Cor-de-Rosa e Carvão, tem uma música que começa da Larry Anderson, que ela fala, começa exatamente com essa frase: enquanto isso,
anoitece em certas regiões e se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, assistiríamos tudo. Certo? Eu acho que é essa a grande ambição do sujeito contemporâneo na sociedade capitalista atual, é tentar absorver tudo, ver tudo, tá ligado em tudo. Claro que isso não dá, então isso é esgotante, isso é... Zimel falou do esgotamento, da angústia do homem moderno, na mentalidade do homem, né, da grande metrópole, como um sinal de, né, de hiperatividade. Imagina hoje, né, com essas redes, com essas informações, com essas telas, tá? E um ponto que a gente vai abordar hoje na nossa discussão, que é a perda da dimensão do sonho. Porque o sono não só permite que a gente descanse, mas permite que a gente sonhe. E ele vai falar bastante disso no livro, tá? Então, e lembrando aqui, uma ponte, poder dormir e poder sonhar são 2 dos 13 princípios do bem viver. Certo? Da episteme do bem viver, que é comum a vários povos ameríndios aqui da Latinoamérica, tá? Poder dormir, poder sonhar, tá? Então é legal a gente pensar nisso também. E o poder dormir, poder sonhar como dimensões não individuais, mas coletivas. A ideia de que o sonho permite que a gente coletivamente traduza o mundo, decifre o mundo e evite o fim dele, certo? Seja capaz de, né, se colocar como sujeito frente a esse mundo, tá? E aí, o Crowell, inclusive, faz uma crítica a essa visão mais privatista e menos coletivo do sonho, né? Que para ele está muito ligado a uma concepção de sonho via psicanálise, tá? Bom, mas isso a gente não vai discutir hoje, porque está no 4º capítulo do livro. Alguns críticos vão acusá-lo de simplificar as discussões, né? E principalmente pelo tom apocalíptico e tecnofóbico que ele usa, né? Eu não vejo muito assim, não, tá? Para mim é igual o Bauman. Só acho que ele faz uma leitura crítica, certo? Não acho que ele faz uma leitura apocalíptica. Acho que ele faz uma leitura crítica, tá? E acho que ele levanta questões importantes, tá certo? Pensar esse capitalismo, pensar a questão do sono, do descanso. Uma outra resenha que eu peguei, que também achei muito legal, do Dimitri Moita e Cássio Aquino, que foi publicada na Ecos, tá? E o primeiro capítulo, na resenha, eles conseguem trabalhar um pouco mais a estrutura da obra, que eu acho sempre importante nessa conversa que eu tenho aqui inicial, as pessoas entenderem, já que a gente vai ler um capítulo e discutir um capítulo, qual é do livro de uma forma geral, tá? O livro tem 4 capítulos. No primeiro, ele vai trazer exemplos, né, que vão mostrar que há uma busca por esse trabalhador sem sono por parte do mercado, por parte das forças de inteligência, por parte do Estado, por parte né, de uma série de agentes, tá? Não vou explorar isso agora, que a gente vai explorar no debate. No capítulo 2, ele vai falar de empobrecimento da capacidade de observar, que a observação vai se tornando cada vez mais homogeneizada, acelerada, redundante, né? Eu penso muito no Funes, o memorialista, no conto do Borges, que é isso, que é o sujeito que, por não conseguir esquecer, não consegue lembrar, porque ele não consegue fazer, né, a sistematização, tá? E acho legal, já que falei dele aqui, a gente cruzar com as reflexões que Bauman anunciou lá em 98, 97, 98, com Globalização e as Consequências Humanas, certo? Sobre como o tempo e o espaço acelerados trariam também um empobrecimento da nossa experiência, tá? Ele vai falar, o Crowell, do impacto causado principalmente pós-1990 pelas inovações tecnológicas. Não é à toa que o livro do Bauman é exatamente do final desse período, tá? Diz o Crowell, o ato de observar é capturado por um mercado, né? Então, isso é uma colonização da experiência. E nesse ponto, ele está seguindo uma série de autores, o próprio Debord, a quem ele se referencia, que vai pensar um pouco aí essa ideia de um olhar colonizado, tá? E é isso, para ele, tem várias consequências muito ruins. Na resenha, os autores trazem que uma consequência nefasta seria a transformação dos seres humanos em sujeitos obedientes que se submetem à vigilância, ao controle, certo? Há um controle do olhar, enfim. Então, isso para ele é uma das consequências, tá? No capítulo 3, seguindo, né, a resenha, você teria uma influência do capitalismo sobre o tempo, sobre o espaço, sobre o cotidiano, tá? E, historicamente, como a iluminação artificial foi criando, né, embaralhando, né, o dia e a noite, né? Desde o século XVIII isso já é uma questão, mas isso se acentua após 1990, quando isso invade a vida cotidiana, em torno de uma economia da atenção, uma disputa, como a gente estava falando aqui, pelas horas de vigília,
principalmente dos sujeitos que vão operar digitalmente, certo? Que é onde realmente isso te captura muito, tá? Então, isso para gerar o quê? Venda e consumo, prender a atenção e engajar, extrair informações e modificar comportamentos, tá? Ele vai mostrar nesse capítulo o papel da televisão como precursora dessa série de dispositivos para criar essa sociedade 24/7, né? A televisão é, de fato, algo que opera muito nesse sentido, tá? Que vai criar o que ele chama de estados de atenção difusa e inatividade, tá? E no capítulo 4 é quando ele vai pensar a questão do sonho, ele vai pensar de forma crítica, tá? Mas também vai pensar como uma possibilidade de resistência, como uma forma de você, né, sair dessa imposição que o tempo 24/7 tenta criar, tá? Então, um tempo onírico, mas coletivo, seria uma maneira de imaginar um futuro sem capitalismo, tá? Eu lembro do Krenak, certo? Eu lembro de todos os textos que a gente tem lido exatamente sobre as epistemes, né? Sobre as filosofias ameríndias em torno desse lugar do sonho e da possibilidade da resistência, tá? A gente leu para o Grecos o capítulo 1, que é exatamente o que ele vai tentar pensar algumas experiências contemporâneas em torno do sono, né? Ele fala vou só citar as experiências, né? Do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tentando criar uma tecnologia que imite, né, a partir de estudos, o pardal da coroa branca, que viaja 7 dias sem dormir, certo? E aí uma ideia de criar um soldado sem sono, e aí o Crowley diz que soldado sem sono, pela influência que as invenções militares costumam ter na sociedade, é um precursor do trabalhador e do consumidor sem sono, certo? Um outro exemplo que ele vai trabalhar, um consórcio espacial de 1990, russo e europeu, que tentou botar satélites em órbita, refletindo a luz do Sol permanentemente na direção da Terra, criando uma ideia de mundo sem noite, tá? Que teve muitos críticos, mas também defensores, mostrando, inclusive, como essa história é polêmica, tá? Ele fala da privação do sono como técnica de tortura, algo usado já há muito tempo, mas que também se acirrou nas últimas décadas. E aí ele chega à ideia central, que é a negação do sono é uma desapropriação violenta do eu, por forças externas, que configuram o quê? Um estilhaçamento calculado de uma individualidade, de um indivíduo. Aí eu lembrei muito de duas coisas, para a gente até botar na discussão aqui. O episódio que tem no Justiça 2, a série que está na Globo, que envolve a personagem Geisa, da Belise Pombal, que não consegue dormir, depois a gente volta aqui na discussão, só botando a ponte, e a mãe de Marte 1, que também não consegue dormir, certo? Duas dimensões de insônia causadas por motivos, né? No caso da série Justiça, por um som que não se cala, e no caso de Marte 1, por uma experiência traumática que depois deixa essa mãe com insônia, né, permanentemente. E duas soluções de enredo diferentes, mas quero conversar no grupo que estou falando aqui, para já quem escutar o vídeo também ficar com essas referências na cabeça, tá? Para ele, essa desapropriação violenta do eu, né, pela negação do sono, é uma desumanização. E para ele, essa desumanização é uma das consequências do neoliberalismo globalizado, tá? Que tenta, né, inscrever a vida humana, né, numa duração sem descanso, por um princípio de funcionamento contínuo, tá? Que é um pouco do nunca desliga que a gente falou aqui, tá? Isso para ele, um mundo 24, aí eu estou citando literal, tá? Um mundo 24/7, iluminado e sem sombras, é a miragem capitalista final da pós-história. Um exorcismo da alteridade que é o motor de toda mudança histórica. Então, para ele, é uma ideia para ele de acabar com a história. Porque aí sempre pensando assim, distopias muitas vezes criam um mundo de escuridão. E aí a imagem distópica seria um mundo totalmente iluminado, que você não tivesse escuridão, que você não tivesse possibilidade de ter noite, né? É uma outra imagem, tá? De uma luz que não cessa. E se pensar um pouco nas torturas, é um pouco de a gente pensar essa imagem, né? Tá? E aí eu queria citar duas notas que achei muito interessantes, que estão no texto. Vou pegar aqui rapidinho. Espera aí um minutinho. Espera aí. Ó, depois ele fala assim, 24/7
é um tempo de indiferença, contra o qual a fragilidade da vida humana é cada vez mais inadequada, e dentro do qual o sono não é necessário nem inevitável. Em relação ao trabalho, torna plausível, até normal, a ideia de trabalhar sem pausa, sem limites. Alinha-se com o inanimado, com o inerte ou com o que não envelhece. Enquanto a exortação publicitária decreta a disponibilidade absoluta e, consequentemente, o caráter incessante das carências e sua incitação, mas, igualmente, sua manutenção perpétua. A ausência de restrições ao consumo não é simplesmente temporal. Então, é isso, né? Ele está falando como a publicidade vai exortando a gente, vai convocando a gente a esse consumo, né? Em que, se a Bauman tem razão novamente, se a gente também é mercadoria, a gente tem que estar com disponibilidade absoluta. A gente tem que estar 24 horas para consumir e ser consumido, tá? Outra coisa que ele fala aqui, da mesma forma, 24/7 é inseparável da catástrofe ambiental, dada a exigência de gasto permanente, desperdício sem fim para sua manutenção e a interrupção fatal dos ciclos e estações dos quais depende a integridade ecológica. Em sua inutilidade profunda e passividade intrínseca, com as perdas incalculáveis que causa ao tempo produtivo, à circulação e ao consumo, o sono sempre estará a contrapelo das demandas de um universo 24/7. Então, assim, nesse projeto, que ele está falando de um projeto, de um mundo 24/7, certo? Que vai, né, que agride as nossas necessidades biopsíquicas, agride o meio ambiente, certo? Agride, né, o ciclo da vida, mas o sono ainda é um lugar de resistência, tá certo? A imensa parte de nossas vidas que passamos dormindo, libertos de um atoleiro de carências simuladas, subsiste como uma das grandes afrontas humanas à voracidade do capitalismo contemporâneo. O sono é uma interrupção sem concessões no roubo do nosso tempo pelo capitalismo. É uma frase muito bonita, eu acho uma frase importante. O roubo... Tem duas frases que eu acho muito importantes. Uma é essa. O roubo é uma interrupção sem concessões no roubo do nosso tempo pelo capitalismo. É quando a gente... E não à toa, muito comum quando a gente está deprimido, né? Quando a gente dorme muito. De certa maneira, é uma maneira de você cortar aquele fluxo esmagador do tempo do pensar, né? Por isso, ele fala, você não consegue eliminar o sono. Não é possível, mas você tem cada vez mais uma questão econômica em torno da degradação do sono. Então, o capitalismo vai tentando degradar o sono, entendeu? Não é isso? Aí ele fala, ó, não surpreende que em todo lugar esteja em curso uma degradação do sono, dada a dimensão do que está economicamente em jogo. Ao longo do século XX, houve incursões regulares contra o tempo do sono. Ele vai falando como o sono foi diminuindo, né? Mas ele fala que isso não... acirrou-se muito nos últimos tempos, né? O sono é um lembrete ubíquo, mas ignorado, de uma pré-modernidade que jamais foi completamente superada, tá? Então, você não consegue erradicar o sono, mas você tenta degradá-lo, você tenta fazer com que ele perca qualidade, tá? Aí, a segunda frase que eu acho muito importante. A primeira eu vou reler aqui. O sono é uma interrupção sem concessões no roubo do nosso tempo pelo capitalismo. Então, é o nosso lugar aí de resistência e defesa. Ele fala, no paradigma neoliberal, globalizado, dormir é, acima de tudo, para os fracos. Certo? E essa é a contrapartida aí que o capitalismo oferece, né? E aí você é dispensado do trabalho, você não é elogiado, não é isso? Pela sua produtividade, ok? Ele aí vai falando várias coisas e tal. Ele vai citando vários autores, ele mostra como o capitalismo valoriza o indivíduo que está constantemente envolvido, operando, interagindo, comunicando, reagindo, processando. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu vou trabalhar a ansiedade como afeto e como capital, como eu vejo muitas vezes alunos em trabalhos precarizados que se autoelogiam falando, virei várias madrugadas, sem dormir, mas acabei o job, sabe? Como uma valorização da precarização. Claro que não é de propósito, mas é uma certa ideia, né? Pensando a gente como mercadoria, tá? Então, para ele, né? O planeta repensado como local de trabalho ininterrupto é quase como um shopping center que não fecha nunca, onde o tempo todo você está comprando, se vendendo, interagindo, né? Essa é a própria ideia, tá? Então,
O sono não pode ser eliminado, mas pode ser arruinado e despojado. E aí vou terminar aqui minha parte introdutória com uma passagem que está na página 19. O mundo 24/7 é desencantado, sem sombras, nem obscuridade ou temporalidades alternativas. É um mundo idêntico a si mesmo, um mundo com o mais superficial dos passados e, por isso, sem espectros. Mas a homogeneidade do presente é um efeito da luminosidade fraudulenta que pretende se estender a tudo e se antecipar a todo mistério ou ao desconhecido. Por isso, uma forma de existência vem pelo sono e vem pelo sonho, tá? Isso a gente vai discutir um pouco mais. Essa é uma síntese, é um texto duro, mas não achei um texto desesperançoso, é um texto que bota a gente para pensar, até porque todos nós temos diversos distúrbios do sono, das mais diversas ordens, todos nós temos que pensar táticas para conseguir dormir, isso é uma característica da sociedade contemporânea, só que a análise dele é um pouco mais avançada nesse sentido, ele entende que isso é um projeto de avanço do capitalismo neoliberal, certo? Ao 24/7, conseguir um fluxo ininterrupto de consumo, venda, participação, certo? Compartilhamento, disponibilidade, né? E quando a gente pensa um pouco isso, por exemplo, o serviço precarizado de quem trabalha com plataforma, é um pouco isso, né? E a própria expectativa da gente de que isso tem que estar disponível o tempo todo, tá? Bom, vou encerrar por aqui, vamos para o debate. Mais uma vez agradeço a todo mundo que está presente, agradeço a quem assiste os vídeos, tá? Semana que vem teremos outro tema. É isso. Força, minha gente. Vamos seguir sonhando.